Nos últimos anos, um dos avanços mais significativos para o crescimento intelectual dos cristãos, especialmente no Brasil, foi a desconstrução da ideia de que ciência e fé são adversárias. Por muito tempo, acreditou-se que a religião operava no campo da crença cega, enquanto a ciência pertencia a um domínio exclusivo da razão. Mas essa suposta oposição é apenas uma ilusão. A fé, quando bem compreendida, não nega a razão. Pelo contrário, ela a aperfeiçoa. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas às igrejas do mundo antigo, já alertava sobre a necessidade de uma fé racional capaz de discernir com clareza tanto o poder de Deus quanto a realidade ao nosso redor. Entretanto, no Brasil, essa relação entre fé e racionalidade foi por muito tempo sufocada por um fenômeno cultural, o conformismo disfarçado de humildade. Alguns chamam isso de síndrome do vira-lata, uma visão distorcida onde o indivíduo subestima seu próprio valor e potencial. Esse pensamento, aliado ao sentimentalismo arraigado na cultura brasileira, contribuiu para um crescimento descontrolado de doutrinas como a teologia da prosperidade e outras vertentes que exageram o aspecto espiritual em detrimento do entendimento racional. Uma geração que passou a ver a fé e a ciência como inimigas, dificultando qualquer diálogo entre elas. Felizmente, teólogos e cientistas cristãos como o professor Adalto Lourenço desempenharam um papel essencial na mudança desse cenário. Eles ajudaram a resgatar uma verdade que já era conhecida há séculos, a de que muitos dos maiores cientistas da história não apenas respeitavam a teologia, mas a viam como uma aliada na busca pelo conhecimento. E um desses gigantes era ninguém menos de que Isaac Newton, um nome que estabeleceu as bases da física moderna, que revolucionou nossa compreensão do universo, também dedicou boa parte da vida ao estudo das escrituras, buscando decifrar os mistérios da criação de Deus. Mas nem tudo em Newton era tão brilhante quanto suas teorias. Ele também foi um homem atormentado pelo próprio orgulho, inflexível, solitário e com extrema dificuldade em lidar com críticas. E como cristão, talvez ele não seja o melhor exemplo a ser lembrado, como é nos campos da ciência e da academia. E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você quer conhecer a outra face de Newton, o gênio, o arrogante, o homem de fé em conflito, senta aí e vem comigo, porque agora você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Isaac Newton sempre foi uma figura cercada de controvérsias. Desde pequeno, sua vida foi marcada por um sentimento profundo de rejeição. Quando tinha apenas 3 anos de idade, sua mãe Hannah Newton casou-se novamente com um homem chamado Barnabas Smith. No entanto, Barnabas recusou-se a criar Isaac, enxergando-o como um empecilho indesejado. A solução encontrada, Hannah deixou o filho para trás e foi viver com um novo marido, entregando Newton aos cuidados da avó materna. Esse abandono foi algo que o tempo não curou, muito pelo contrário. A ausência materna gerou um rancor profundo dentro dele, que se refletiria ao longo de toda a sua vida. Em sua famosa lista de pecados, Newton chegou a registrar um pensamento sombrio sobre ela. Desejei incendiar a casa do meu padrasto sobre ele e minha mãe. Esse sentimento de rejeição moldou sua personalidade, fria, reservada e obstinada. Ele não confiava facilmente em ninguém e mantinha uma postura arrogante e combativa, especialmente no meio acadêmico. Newton não aceitava críticas e, quando desafiado, fazia questão de destruir seus oponentes intelectualmente. Mas se por um lado essa ferida emocional o afastava das pessoas, por outro alimentava sua obsessão pelo conhecimento. A necessidade de provar seu valor ao mundo fez dele um estudante incansável. Matemática, física, química, teologia, Newton devorava cada um desses temas como se buscasse, em meio às leis do universo, respostas para os vazios de sua alma. Foi essa busca que o levou a se tornar um dos maiores gênios da humanidade. Mas até mesmo um homem brilhante pode ser atormentado pelas sombras do passado. A genialidade de Newton não se limitava à física e à matemática. O homem que nos deu as leis do movimento e a teoria da gravitação universal também era um profundo estudioso da teologia. O que pouca gente sabe é que Newton dedicou mais tempo à Bíblia do que a própria ciência. Para ele, os segredos do universo não estavam apenas nos números e equações, mas também nas escrituras. Newton não era um cristão comum. Na verdade, sua relação com a fé era peculiar, intensa e, em certos aspectos, problemática. Desde cedo, ele acreditava que a criação do mundo era uma obra perfeita guiada por uma mente racional, Deus. Ele via a ciência como um meio de decifrar a linguagem do Criador, e por isso acreditava que cada descoberta científica apenas confirmava a existência divina ao invés de negá-la. Mas havia algo controverso em sua fé.
Newton rejeitava a doutrina da Trindade, um dos pilares do cristianismo. Ele via Jesus não como Deus, mas como um ser divino subordinado ao Pai. Esse pensamento, chamado arianismo, era considerado herético pela Igreja, e Newton sabia disso. Ele guardava suas crenças em segredo, pois a negação da Trindade poderia levá-lo à perseguição, ou até mesmo à perda de sua posição na Universidade de Cambridge. Mas até que ponto sua fé foi saudável? Por um lado, Newton via a fé e a ciência como partes de um mesmo todo. Ele acreditava que entender o mundo era, de certa forma, se aproximar de Deus. Isso fez dele um homem disciplinado e obstinado, que buscava explicações tanto nas estrelas quanto nas escrituras. Por outro lado, sua obsessão pelo conhecimento divino levou a uma vida isolada e solitária. Ele se aprofundou em estudos místicos, tentando decifrar profecias bíblicas e até mesmo prever o fim do mundo. Nessa busca incessante por respostas pode ter contribuído para sua paranoia e para o seu temperamento cada vez mais intolerante e agressivo. Como cientista, ele foi sem dúvida um dos maiores gênios da história, um homem que parecia reunir a fé e razão em equilíbrio. No entanto, quando olhamos mais de perto, percebemos que a história não é bem assim. Se analisarmos a fundo sua relação com Deus, percebemos que Newton não era um cristão verdadeiro. Sim, ele cria em Deus e estudava a Bíblia e até defendia a ideia de que o universo tinha um criador racional, mas ao mesmo tempo negava doutrinas centrais da fé cristã. Newton rejeitava a Trindade, algo fundamental no cristianismo. Ele não via Jesus como Deus, mas como seu inferior ao Pai, uma visão que o afastava da fé verdadeira bíblica. Isso já seria um erro teológico grave, mas não para por aí. Newton tinha uma fé muito mais baseada em seu próprio entendimento do que na revelação de Deus. Ele acreditava que poderia decifrar sozinho os segredos da Bíblia, analisando profecias e até tentando prever o fim dos tempos. Como se fosse possível colocar a soberania divina dentro de uma equação. Essa tentativa de racionalizar o que deveria ser crido pela fé mostra como Newton, no final, confiava mais na própria inteligência do que na palavra de Deus. No fundo, ele não se submetia a Deus. Ele queria entender Deus, mas não obedecê-lo. O mais curioso disso tudo é que Newton nunca tornou pública sua negação da Trindade. As pessoas só descobriram que Newton negava a Trindade séculos depois de sua morte, ao terem acesso aos seus manuscritos pessoais, que ele manteve ocultos por saber o quão controversos eram. Ele vivia como cristão em público, mas em sua intimidade seguia uma fé moldada por si mesmo. Isso levanta uma questão interessante. Muitos hoje fingem crer publicamente, mas vivem uma vida secreta, na verdade. Alguns ostentam o título de homem ou mulher de Deus, mas no íntimo vivem sem compromisso real com ele. Falam bonito, postam versículos, lideram ministérios, mas não vivem a fé que pregam. A diferença entre Newton e esses falsos cristãos modernos é que ele não fingia sua fé, apenas vivia de forma distorcida. Mas hoje muitos sabem a verdade e optam por escondê-la, tornando-se mestres da aparência. E isso é ainda pior. Enquanto Newton foi enganado por sua própria arrogância, essas pessoas escolhem conscientemente enganar os outros. O erro de Newton não foi apenas intelectual, mas espiritual. Ele permitiu que sua genialidade se tornasse um obstáculo para a verdadeira fé. Seu coração estava cheio de conhecimento, mas vazio de submissão. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que dos homens. A verdadeira fé não é uma equação a ser resolvida, mas um relacionamento de dependência e humildade diante do Criador. Jesus não chamou intelectuais, nem filósofos, nem teólogos renomados para serem seus discípulos. Ele chamou pescadores, cobradores de impostos e pecadores. Por quê? Porque o reino de Deus não se baseia na sabedoria humana, mas na fé genuína de um coração rendido. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso significa que não importa quão brilhante você seja, quão teologicamente instruído ou quão bem você conhece as Escrituras. Se seu coração não for moldado por elas, tudo será em vão. Vivemos em tempos em que a fé se tornou um verniz social, um status religioso ou uma ferramenta para a autopromoção. Há quem pareça profundamente piedoso aos olhos dos homens, mas diante de Deus é apenas um sepulcro caiado. Jesus foi claro. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O cristão verdadeiro não precisa ostentar uma aparência perfeita, mas precisa viver uma fé autêntica. A igreja primitiva cresceu não porque seus líderes eram intelectuais brilhantes, mas porque eram cheios de Espírito Santo e viviam aquilo que pregavam. O que define um cristão não é o quanto ele sabe sobre Deus, mas o quanto ele se submete a Deus. A vida de Newton nos ensina uma verdade dura, mas necessária. Não basta crer em Deus, afinal, os demônios também creem e tremem. A grande questão é, você se submete a Deus? O Evangelho não é um clube exclusivo de intelectuais, nem uma religião para manter aparências. Ele é um chamado radical ao arrependimento, à rendição e à transformação da vida. Estudar as Escrituras, mergulhar na teologia, buscar respostas, tudo isso é válido. Mas é preciso ter algo muito claro, por mais que você estude, você nunca chegará ao ponto de dominar Deus. Conhecimento não substitui
e obediência. Saber muito sobre Deus não significa viver com Ele. A verdadeira fé exige humildade. Ela nos lembra constantemente que Deus não é um objeto de análise, mas que o Senhor deve ser adorado. Ele não cabe em nossos cálculos e sua vontade não se curva à nossa lógica. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se seu cristianismo é só um rótulo, um status ou uma tradição, você pode estar tão distante de Deus quanto Newton estava, mesmo sabendo tanto sobre ele. A verdade é simples: ou você vive o evangelho de fato, ou apenas carrega uma máscara religiosa. No dia final, não serão os títulos, os argumentos teológicos ou a aparência que importarão, mas sim se Cristo te conhece. Então, a exemplo de Newton, a pergunta que fica depois de tudo isso é a seguinte: que tipo de cristão você é? Esse vídeo foi produzido em parceria com a Brasil Paralelo, que está lançando em sua plataforma a nova temporada de Face Oculta, um programa dedicado a desvendar o passado de diversas figuras históricas e oferecer um contraponto ao senso comum. A série nos ajuda a discernir o que é história de fato e o que é ficção dentro dessas narrativas consagradas. Se você quer conhecer mais sobre essas e outras personalidades, sob uma nova perspectiva, vale a pena conferir esse trabalho primoroso. O link de acesso à área de membros está na descrição, onde você pode avaliar o melhor plano para fazer parte dessa história ao lado de um dos maiores streams do Brasil. E bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.